Saudações rubro-negras flageniais, com motor frio, poucos treinos e elenco longe do ideal. Mesmo assim, o Flamengo botou o Vasco na roda no Maracanã. Teve domínio total, polêmica, desabafo de Felipe Luiz e revolta, né, de Fernando Diniz, para variar. Hoje o vídeo tá pesado, mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Vamos começar pelo óbvio, né? O Flamengo jogou como se estivesse em abril, né? Não em janeiro. 9 dias, pessoal, 9 dias de treino, desfalques importantes, limitações físicas claras e mesmo assim o Vasco não viu a cor da bola. O Flamengo ligou o modo automático, aquele modo de time que sabe exatamente o que fazer, onde pressionar, como ocupar espaço e como sufocar o adversário, né? E isso diz muito sobre o Felipe Luiz, né? O planejamento original era outro, né? O time principal só jogaria mais para frente no Brasileirão, né? Mas o começo ruim do Sub-20 no Carioca forçou, né, a mudança de rota. E aqui entra um ponto importante. Mesmo com a decisão tomada praticamente na véspera, o Flamengo não foi surpreendido, né? Pelo contrário, foi dominante do início ao fim da partida. Sem Danilo, Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta e Ayrton Lucas, né? Com Alexandre e Pedro sem condição de começar com improvisação na lateral esquerda, né? E ainda assim, 30 finalizações, apenas uma do Vasco. Isso não é acaso, né? Isso é repertório, é identidade de jogo, pressão alta, posse no campo ofensivo, recuperação rápida após perda. Tudo que o Flamengo fazia no ano passado, refez, né, contra esse jogo do Vasco, contra o Vasco. Tudo aquilo que fez o Flamengo ser o melhor time do Brasil em 2025 apareceu logo na estreia de 2026. O Vasco ficou literalmente na roda. E detalhe importante, né? O Flamengo estava menos preparado fisicamente que o rival. O Vasco voltou bem antes que o Flamengo para treinamentos, né? Já tinha, né, uma ou duas partidas, se eu não me engano, já na bagagem de 2026, e o time do Flamengo com o elenco, né, profissional ainda não tinha jogado. Isso mostra o tamanho da vantagem estrutural que o time construiu, né? E mais, mostra o peso de manter elenco e treinador, né? De uma temporada para outra. Enquanto outros clubes começam o ano se encontrando, o Flamengo já sabe quem é. Essa que é a verdade. E ainda teve estreia importante, né? Vitão entrou muito bem, seguro, firme, personalidade, chegou para disputar vaga de verdade, cara. Ele veio para disputar vagas com os titulares, apesar que até mesmo tecnicamente eu acho o Léo Pereira e o Léo Ortiz mais jogador, né? E o Danilo também. Agora, fora de campo, o jogo também foi pesado, né? Felipe Luiz foi questionado sobre a antecipação do elenco principal, né? O retorno desse elenco principal, sobre suposta interferência de BAP, e a resposta foi uma dura, direta e institucional. Ele deixou claro: os interesses do Flamengo estão acima de qualquer planejamento. Assumiram os riscos, né? Sabiam que existiam riscos, mas decidiram agir. E isso demonstra, né? Desmonta, no caso, né, aquela narrativa de crise interna. Teve diálogo, teve reunião, teve decisão conjunta, né? Pessoal, é lógico, tá? Ninguém aqui é bobinho, é lógico que houve algum tipo de discussão para esse tipo de decisão. É uma decisão grande, uma decisão que talvez defina o resto da temporada. Quando você mexe em preparação física, em pré-temporada e antecipa a volta. Isso aí é lógico. Não existe nenhuma Madre Teresa, né,
de Calcutá na presidência, muito menos no departamento de futebol. São pessoas difíceis. E pessoas difíceis sempre colocam seus pontos de vista. Foi isso que naturalmente deve ter acontecido. Como o próprio Felipe disse na coletiva. Não sou eu que estou dizendo, não. Os três são difíceis. BAP, o Boto e o próprio Felipe. Diante disso, pessoal, é evidente que houve sim algum tipo de atrito. Mas no fim das contas prevaleceu o que é mais importante: o Flamengo como instituição. E isso precisa ser assim sempre. A instituição deve estar acima de qualquer ego, vaidade ou interesse pessoal. O Felipe ainda abriu o coração, né? Sobre a renovação ainda, né? Foi a primeira vez que ele lida com os jornalistas e influenciadores, né? Em coletiva, a primeira coletiva do ano dele. O técnico não escondeu a mágoa com o rótulo de mercenário. Disse que o pré-julgamento, né, machucou muito ele. E aqui vale um comentário importante, tá? O Felipe, pessoal, Luiz, entrou oficialmente no top 3 dos técnicos mais bem pagos do Brasil. Só fica atrás de Abel Ferreira e de Tite agora no Cruzeiro, tá? E aqui é importante deixar algo bem claro. Pessoal, só pra gente não esquecer, porque a memória curta é sempre conveniente. Felipe Luiz ganhava 300 mil reais. E ganhava isso porque o Flamengo apostou tudo em um técnico que mal tinha chegado ao sub-20. Temporada inteira mesmo, completa, ele tinha feito só no sub-17, cara. Ou vocês queriam que um técnico sem experiência nenhuma, com um time profissional, ganhasse 5 milhões de euros por temporada. O Flamengo bancou, o Flamengo acreditou, o Flamengo se expôs e mais, tá? Nenhum outro clube do Brasil faria isso. Nenhum outro, tá? O Flamengo repetiu uma aposta histórica, guardadas, lógico, as devidas proporções, parecida com o que fez lá atrás com o Carpegiani no lendário time de 81. Fora Jaime de Almeida, Adílio, Carlinhos, entre outros, né? Isso não é comum. Isso é ousadia institucional. Agora o Felipe Luiz não pode esperar, pessoal, que todos ou a maioria da torcida achasse que o Flamengo tinha que fazer qualquer coisa, se ajoelhar, rasgar dinheiro, aceitar qualquer condição para renovar com ele. Como se ele estivesse fazendo um favor divino ao clube. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares, né? Se alguém deve algo a alguém nessa história, o Felipe deve mais ao Flamengo do que o contrário. Para confirmar isso, vamos falar só de Libertadores. O Flamengo tem 4 Libertadores com 4 técnicos diferentes. Só isso já deixa bem claro quem deve para quem nessa história. Os títulos não caíram do céu. O Flamengo deu estrutura, deu elenco, investimento, paciência, respaldo, inclusive quando errou. E errou bastante lá atrás. Como é absolutamente normal para um técnico em início de carreira. Que é o que ele é. Teve erro de escalação, sim. O jogo contra o Central Córdoba está aí para provar, cara. Derrota complicada, desnecessária. Porque quis poupar jogadores em Libertadores e depois aquele sufoco vergonhoso para classificar o time às oitavas da Libertadores. Teve teimosia, sim. Insistência em jogadores que não estavam rendendo nada. O Samuel Lino é um dos casos. Enquanto o Cebolinha estava visivelmente melhor fisicamente e tecnicamente. E parece, pessoal, que isso também não mudou. Nesse jogo contra o Vasco mesmo, mais uma vez, o Cebola foi melhor que o Lino. Tá? Mas isso é papo para outro vídeo, quando a gente for falar sobre isso. Sem falar em outras escolhas questionáveis, né, que o Felipe fez ao longo do caminho. Então, não dá para reescrever a história, Felipe. Felipe é competente, vencedor e merecedor do reconhecimento que conquistou. Mas o Flamengo não é coadjuvante dessa história. É protagonista. O clube não pode virar refém de idolatria cega. Aqui não existe técnico de estimação, existe mérito,
contexto e hierarquia institucional. E nessa hierarquia, o Flamengo sempre vem em primeiro. E quem atrasou, tá, pessoal, o processo de renovação não foi o Flamengo, não. Foi o próprio Felipe Luiz. E pior, de forma totalmente desnecessária, na minha opinião. Tanto é que, para a negociação ser fechada, o Felipe teve que retornar para a negociação com o Flamengo. Porque com o seu agente, a negociação emperrou. Durante todo o ano, ele negociou diretamente com o clube, sem empresário. Sempre disse que estava tudo alinhado. O Flamengo quer, eu quero, tá tudo alinhado, beleza, beleza. Aí, de repente, depois de ganhar títulos, resolve colocar Jorge Mendes. Pessoal, Jorge Mendes é um dos empresários mais caros e agressivos do futebol mundial na mesa. Só para ter uma ideia, ele era agente de nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo. Isso não foi profissionalismo, não. Foi jogo duro, foi calculado, foi estratégia para pressionar o clube publicamente, financeiramente. E isso é do jogo. Isso é do jogo. Ele estava no direito dele. Entendeu? Estava no direito dele. Mas vamos falar a verdade, ele não quis renovar antes. O Flamengo quis renovar depois da derrota contra o Central Córdoba mesmo na Libertadores, onde ele perdeu a partida, e ele escalou mal o time, tá? Mas ele não quis. Apostou alto, segurou a caneta, deixou o tempo passar, esperou os títulos para chegar depois exigindo um salário de técnico europeu em clube sul-americano. Como já disse, é do jogo. É do jogo. Tá no direito dele. Ele pede o que quer, o Flamengo atende ou não a pedida dele. Deu certo para ele, deu. Mas não dá para fazer de coitado. Para se fazer de coitado. Não dá. Tá? Ai, eu me magoou. Ai, eu tô... não poder... Não dá para isso. Porque ele não é. O clube sempre esteve aberto à renovação. Agora, tem uma coisa que precisa ser dita com muita clareza. Chamar o Felipe de mercenário é descabido e errado. E eu sou totalmente contra esse tipo de rótulo. Ele negociou, buscou valorização profissional, é isso, é legítimo, tá? Todo profissional faz isso, ainda mais depois de entregar resultado dentro de campo. Podemos e devemos criticar decisões, posturas e escolhas técnicas, né? Mas desqualificar o caráter ou reduzir tudo a uma palavra, mercenário, não faz sentido e empobrece o debate. Pessoal, vamos mudar aqui, já do outro lado, né? Fernando Diniz, né? Surtou, né? Chamou a expulsão de ridícula, sem sentido, reclamou de injustiça no resultado. Mas aí fica difícil sustentar esse discurso, né? Mesmo antes da expulsão, o Flamengo já era melhor. Já dominava, já controlava o jogo. A expulsão só ampliou um cenário que já existia. E o placar de 1-0, sinceramente, ficou barato. Barato. Muito barato. Tá? No fim das contas, o Flamengo sai dessa estreia com 3 vitórias. Vitória no placar, vitória no campo e vitória institucional. Sai da lanterna, ganha confiança e mostra que, mesmo com motor frio, segue sendo o time a ser batido em 2026. E o Fernando Diniz acaba sendo o retrato de muitos técnicos brasileiros. Não sabem perder. Como o Abel Ferreira também, que até hoje ele fala da final da Libertadores, do Brasileiro, que o Flamengo ganhou em 2025. Ele volta nesse assunto. Cara, não teve competência para ganhar. Cara, vai treinar o time e faça com que o seu time tenha capacidade para ganhar do adversário. Mesmo que para isso tenha que jogar retrancado. Né? Ué, é uma opção. Talvez o Fernando Diniz tenha que rever a postura dele tática. Às vezes tem jogadores no elenco que não vai entregar o que ele quer tecnicamente para fazer uma tática do jeito que ele gosta, com a saída de bola, de não rifar a bola. Às vezes ele não vai ter esse tipo de jogador.
O Vasco perdeu várias bolas pro Flamengo com a pressão que o Flamengo fez. O Flamengo foi incompetente de não ter feito mais gol. Isso foi. Tá? Então, a solada do jogador do Vasco no Carrascal, na panturrilha, em deslocamento, porque ele já tinha colocado a bola na frente, já estava correndo na frente do cara, é para expulsão? Não é para expulsão? É um lance claríssimo, gente. O Cauã Barros, né, o nome do rapaz lá do Vasco, do jogador do Vasco, deixa nitidamente, cara, de disputar a bola para parar a jogada com falta. Não há intenção de jogar o futebol ali. É só a sola dele indo na panturrilha do Carrascal. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma entrada criminosa na realidade, que coloca em risco a integridade física do jogador e que deveria, e foi, sem discussão, gente. Isso aí sem discussão, tá? Punido com um cartão vermelho direto. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E não se esqueça, né, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. Crédito GE, O Globo e Bola VIP. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!